E aí tentar entender quais são as regras, o que tenta explicar, por que da forma como é. Aí tem uma explicação. E tem também uma discussão interessante, que é sobre com a literatura da época, né? Porque a gente escreveu, a gente vai ver isso quando chegar no texto com calma, mas todo mundo dizia que teve uma mudança durante a Assembleia Constituinte, né, de correlação de forças lá dentro. Toda a literatura fala isso, que foi quando o Centrão surgiu. Esse termo Centrão, que a gente escuta na mídia o tempo todo agora, apareceu a primeira vez relativo à Assembleia Constituinte. Foi esse grupo de parlamentares de centro-direita que se organizaram, né, em torno de certos temas e mudaram as regras da Constituinte e reescreveram o texto da Constituição que vinha sendo trabalhado na fase das comissões. Todo mundo dizia que eles tinham mudado tudo, mas a gente foi olhar com calma, dispositivo por dispositivo, eu fui olhar, né? E eu vi que não, eles não mudaram tanta coisa assim, não. Eles mudaram algumas coisas, mas não reescreveram a Constituição. Eles mudaram algumas coisas que era do interesse deles mexer. Mas a gente vai ver isso com calma quando começar a ver o texto. Deixa o pessoal entrar um pouquinho. Vamos olhar os trabalhos de vocês, como é que estão. Como é que está a situação periclitosa. Não é aqui. É aqui. Classroom, que é o texto. Vocês são a turma que está com mais atividade. As outras eu dei uma pausa em alguns trabalhos. Eu não tenho passado todo dia. Vocês eu tenho passado toda a aula. A gente está na metade do curso, eu acredito. Está na 6ª aula, se não me engano. 6ª ou 7ª aula. Se não me engano, vão ser 12 esse semestre. Então a gente já está em direção aos finalmente. O da semana passada, esse aqui já é o dessa semana, tá? Acho que está na 6ª aula. Esse aqui é o dessa semana, eu já coloquei para vocês fazerem. Coloquei ontem à noite ainda. O da semana passada, temos 12 feitos. Aqui 9. Aqui 12. E na primeiro dia 14. Fiquem atentos. Quem é que não fez da semana passada? Kaique, a Gabriela, que está aí, o Guilherme, que acho que também chegou já, o Irã não fez, a Jéssica está com um problema em casa, mas tenta fazer, eu acho que ela não veio hoje ainda. Então são esses aqui que não deram conta ainda. Os demais estão fazendo, né? Tá, e o dessa semana também já está colocado para vocês. Desde a semana passada, eu queria que chegasse esse livro que eu pedi, era para ter chegado até o dia 2, e tá com atraso, eu mandei mensagem para a Amazon agora. Se não chegar até amanhã, eu acho, eu vou ter que botar o texto da próxima semana. A gente vai olhar para o controle de constitucionalidade, que é justamente esse poder que o judiciário tem de rever as decisões dos poderes políticos, de revogar, de julgar inconstitucional uma lei, ou interpretar uma lei de uma certa forma ou de outra, né? O judiciário que é o último intérprete da Constituição. Então, toda legislação vai ser interpretada pelo Poder Judiciário à luz do texto da Constituição. E todo o processo judicial, os advogados, os promotores, os defensores públicos, a gente é treinado na Faculdade de Direito a sempre fazer um argumento constitucional. Então, sempre tem que conectar a discussão que você está tendo com a própria Constituição, porque isso faz com que o judiciário possa ter mais margem de manobra interpretativa para interpretar de uma forma ou de outra a Constituição e né, a gente conseguir vencer a nossa causa. Fora que se você coloca o argumento constitucional, você sempre pode levar a atuação até o Supremo Tribunal Federal, potencialmente. É muito difícil você chegar lá, mas é possível. Se você não fizer argumentação constitucional, você não consegue. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa besta que a gente tem mexido na defensoria, deixa eu ver se eu mostro aqui uma peça para vocês, ou um artigo do CPC, enquanto o pessoal vai entrando aí para dar um tempinho, que é a discussão sobre citação.
No processo civil, processo de modo geral, né, a parte tem que ser citada. Se eu entro com uma ação contra a Brena, por exemplo, o oficial de justiça tem que ir na casa dela e citar. Né, tem que encontrar ela ou pelo correio, via R, ou pelo oficial de justiça, e ela tem que assinar lá que ela está sabendo que tem uma ação contra ela. Enquanto a pessoa não está citada no processo, a ordem processual não se instala e você não tem a oportunidade do contraditório da ampla defesa. É essencial. Hã? Dá para fugir. Não, se você fugir, a gente já vai ver como é que se faz quando a pessoa desaparece, mas em tese tem que citar, né? E se você não encontra a pessoa, você não oportuniza ela, o exercício do contraditório da ampla defesa. No direito civil, quando a pessoa é citada e não responde no processo, ocorre a chamada revelia, né? Tudo que é alegado contra ela é tido como verdade. Se ela foi citada e ela não constitui advogado, não aparece no processo, aí tudo que foi alegado é tido como verdade. No processo penal, não, porque é uma coisa muito séria, o processo penal está lidando com o direito à liberdade da pessoa. Então, se o preso, o apenado, o acusado, né, não responde no processo, a Defensoria Pública entra para atuar em nome dele e não pode ter revelia. O processo penal não tem revelia, né, justamente por causa da seriedade. Então, citação é um negócio muito importante. O que acontece quando a pessoa não é encontrada? Né? Ela precisa ser procurada, a gente já vai ver essa questão de procurar a pessoa, mas se ela não é encontrada mesmo, de forma alguma, ocorre a chamada citação ficta, que é uma citação que a gente finge que a pessoa foi citada. Por isso que é ficta, fictícia. São dois tipos, tem a por edital e tem a por hora certa. Quando a citação é feita por edital, de acordo com o novo Código de Processo Civil, o processo também vem para a Defensoria Pública para atuar em nome da parte, só para acompanhar o processo, para ter um advogado acompanhando o processo ali, para ver se não está sendo feito nenhuma coisa errada. Mas tem uma regra para quando você pode fazer a citação por edital, e essa regra está no artigo 256 do CPC. Deixa eu mostrar aqui uma petiçãozinha para vocês, com esse problema. Deixa eu pegar essa aqui. Só para matar o tempo e falar um pouco da próxima aula, antes da gente começar a aula de hoje, enquanto o pessoal está chegando. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo. Isso aqui é uma petiçãozinha num caso desses, onde a gente foi citado ficticiamente, quer dizer, o réu foi citado de maneira fictícia, porque não foi encontrado, e aí o processo vem para a gente para se manifestar. Só que a Defensoria está morrendo de raiva desses processos, porque criou-se um mau costume aqui no Amapá. Tem um defensor, chegou até a dizer que o Tribunal de Justiça aqui é uma bosta, por falta de uma palavra melhor. Porque, assim, a Defensoria Pública não era concursada, não era um órgão separado do Estado. Então, era um lugar onde as pessoas jogavam as coisas, assim, e passava tudo. Então, criou-se um costume, tanto na advocacia pública, né, no Procuradoria do Município, do Estado, quanto nos advogados particulares, de fingir que tenta citar, né, manda-se um oficial de justiça uma vez na casa da pessoa, e aí essa pessoa não é encontrada e ele já pede a citação por edital. Que é uma coisa muito séria, porque a pessoa não está sabendo que tem um processo contra ela na prática. E aí vai ser determinado, decidido coisas contra ela não está informada. Né? E a gente não gosta de pegar esse processo porque é coisa de gente rica, muitas vezes. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, é um advogado. Então a gente está advogando para advogado, que é um desvio para que serve a Defensoria Pública como um todo muito grande. E aí, a gente faz a principal crítica que a gente levanta contra um processo desse é o desrespeito ao artigo 256, parágrafo 3º do CPC, que fala o seguinte: o réu será considerado em local ignorado ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o endereço nos cadastros dos órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. É esse ou que dá margem para interpretação aqui, porque os advogados, eles tentam, às vezes nem isso, tá? Mas algumas vezes eles chegam a tentar, ou o juiz determina que seja feito, tentar achar a pessoa nos órgãos públicos, que são basicamente o Bacenjude, Serasa, Infojude, basicamente são pesquisas nos órgãos bancários. Então, se a pessoa tem qualquer conta de banco em qualquer lugar, o Poder Judiciário consegue localizar o endereço dela no cadastro que ela tem no banco, né? Se você abrir uma conta de banco, você tem um endereço lá no banco, está registrado. Mas eles só tentam isso. E o artigo fala ou concessionários de serviços públicos.
É muito mais fácil você encontrar uma pessoa pesquisando em concessionária de serviço público, porque a pessoa pode não ter conta em banco, ou pode a conta não estar atualizada, mas com certeza ela tem telefone, ela paga a conta de luz, paga a conta de água, por aí você acha o endereço dela também. E aí a gente começou a argumentar de que esse ou não é o ou, esse ou é e. Né? Apesar de que isso é advogado dando nó em rabo de porco, porque está escrito ou. Né? Aí a gente recorria ao que o TJ dizia, e o juiz aqui da Amapá dizia que esse ou é ou. Então não precisa fazer a pesquisa nos dois, basta fazer a pesquisa em um deles. Né? Não precisa pesquisar em todos os lugares. E aí a gente está forçando a tese de que sim, precisa fazer realmente uma pesquisa efetiva para tentar achar o réu. E esse ou não é ou, esse ou é e. E tem jurisprudência do STJ dizendo exatamente isso, do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Então, isso interpretado à luz da Constituição, como a gente fala aqui, ó, do direito à ampla defesa e ao contraditório, que são direitos fundamentais do artigo 5º, e que estão na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que vocês vão estudar na aula de Direito Internacional Público. Eu estou dando essa disciplina esse semestre, não sei se algum de vocês está fazendo comigo, mas está aqui a gente usando o artigo da Convenção Interamericana para fazer a argumentação de que procurar o réu para citar ele não é uma coisa meramente formal, é uma coisa que diz respeito ao direito à ampla defesa, que ele precisa ser exercido no processo. O processo não pode ocorrer contra a pessoa, né, sem tentar encontrá-la. E é justamente o fato de a gente ter o controle de constitucionalidade que permite o Poder Judiciário fazer uma interpretação e discutir qual é o significado do ou, se é ou, se é e. Né? Em países onde não existe controle de constitucionalidade, que não são todos, novamente, França não tem, Canadá não tem, Israel não tem, Inglaterra não tem, várias democracias não têm controle de constitucionalidade das leis. Os juízes não podem interpretar as coisas. No Brasil, eles podem. E isso dá um poder político enorme para eles. Tá? Então, só uma palhinha do que seria a próxima aula. Mas vamos discutir o texto de hoje. Eu vou tentar ver o que eu faço, se eu ponho outro texto. É que esse texto é tão bom do Rogério sobre controle de constitucionalidade, sobre as origens do controle de constitucionalidade, que isso é muito legal. Porque existem dois modelos no mundo. O modelo da Europa continental e o modelo americano. O modelo da Europa continental é o do controle concentrado de constitucionalidade, que a gente chama. E o modelo americano é o modelo difuso. No modelo concentrado, só um tribunal que pode fazer o controle de constitucionalidade. O exemplo clássico é a Alemanha. Na Alemanha, você tem o Tribunal Constitucional. Então, não é todo juiz que interpreta a Constituição lá. Os juízes, via de regra, aplicam a lei. Se eles encontram algum tema que seja constitucional, eles suspendem o processo, para tudo, e mandam o processo para o Tribunal Constitucional determinar qual vai ser a interpretação que vai ser a mais adequada. E aí isso retorna para o juiz de primeira instância, depois de determinado, ele prossegue o caso de acordo com a interpretação do Tribunal Constitucional. No modelo difuso, não. No modelo difuso, qualquer juiz interpreta a Constituição, e aí a última palavra sobre qual é a interpretação correta vai ser dada pelo Supremo, se a coisa chegar lá. Né? No Brasil, a gente sabe que muitas vezes chega, porque o Supremo tem uma pauta gigante aqui no Brasil de causas. Então, estão esses dois modelos, e as origens deles têm a ver com as revoluções francesa e americana, novamente. Tem a ver com a ideia de democracia que existe na Europa continental e a ideia de democracia americana. Os Estados Unidos, como vocês viram nos federalistas, têm uma preocupação muito maior sobre o controle do poder, enquanto que na Europa, as revoluções democráticas na Europa dão muito mais espaço para o exercício da democracia no sentido de governo da maioria, né, e dos partidos. Então, o judiciário lá tem um papel muito reduzido. Mesmo nos países onde tem controle de constitucionalidade, como a Alemanha, a Áustria, e mais recentemente países como a Hungria, a Polônia, que tem um controle de constitucionalidade, mas super reduzido, mais ainda do que na Alemanha, você tem esse papel do judiciário muito reduzido na Europa, enquanto nos Estados Unidos é muito mais amplo. Então, gerou dois modelos diferentes. E aí é interessante conectar isso com a relação entre constitucionalismo e democracia, que surgiu das duas revoluções, francesa e americana. E o texto do Rogério faz isso muito bem. Eu vou tentar achar algum outro que explica, mas com muita dor no coração, se eu não sei se eu não chegar até amanhã. E o modelo brasileiro, para matar a curiosidade de vocês, já de cara, é um modelo misto. A gente adota os dois. A gente junta o modelo americano e o modelo europeu continental, o que dá para o nosso judiciário um poder político maior ainda, porque a gente tem tanto
né, espaço para entrar com ações diretas de inconstitucionalidade, que a gente vai estudar mais para frente, quanto a gente tem espaço para o juiz, no caso concreto, interpretar a Constituição da forma como ele achar mais adequado. Isso dá uma margem de manobra gigantesca para o Poder Judiciário no Brasil, do ponto de vista institucional, pelo menos. Mas vamos olhar o nosso texto. Deixa eu fechar aqui a petiçãozinha. E esse texto foi fruto de uma pesquisa minha, né? O Praça ajudou um pouco também, mas a parte de dados é mais minha. Ligada àquela pesquisa que vocês viram do Cláudio e do Rogério sobre emendamento constitucional, sobre como analisar constituições. E eu resolvi, durante o mestrado, isso não é nem o meu mestrado, o mestrado é olhando para as emendas atuais, mas eu resolvi fazer esse estudo da Constituinte. Deu bastante trabalho. Eu cheguei a fazer um levantamento de todas as revistas Veja do período, eu peguei todas as revistas Veja entre 87 e 88 e li as reportagens sobre a Constituição para tentar formular uma base de dados que mostrasse quais eram os temas mais sensíveis, os temas mais controversos durante a Assembleia Constituinte, para tentar ligar esses temas com aquilo que mudou na Constituição. A ideia era de que só mudou aquilo que era muito controverso, aquilo que não era controverso permaneceu igual durante toda a Assembleia Constituinte, mas não ficou legal esse dado, aí eu tirei. Aí a gente publicou na RBCS, que é uma das melhores revistas de ciências sociais, é a mais conhecida revista de ciências sociais do Brasil, a RBCS. E vamos olhar o texto, e aí eu conto para vocês a história da Constituinte, aqueles que não leram. Tem aqui um resuminho muito legal da história da Constituinte. Os textos mais conhecidos são da Celina Souza, de 2008. É o melhor texto, assim. Depois do nosso é o melhor. Eu gosto mais do nosso, porque o nosso, de fato, faz uma pesquisa empírica para saber o que mudou e o que não mudou. Todos os textos falam, né, da história da Constituinte e analisam essa mudança regimental que teve, que a gente já vai olhar. Mas no nosso, a gente não dá isso de barato e vai realmente ver o que mudou e o que deixou de mudar durante a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, vamos recuperar a história aqui, ela foi chamada, né, iniciou os trabalhos em 87, em 86 já estava eleito José Sarney, as eleições da Assembleia Constituinte ocorreram de 85 para 86, se não me engano, 86 para 87, não tenho certeza, mas foi nesse período, e quem se elegeu, a grande maioria dos parlamentares eleitos foram do PMDB, né, o antigo MDB. O MDB vinha nessa toada da redemocratização, então o partido estava super popular, e a Arena vinha perdendo espaço. Com a redemocratização, a Arena se dissolveu e criaram-se vários partidos, entre eles os novos partidos de esquerda, o PT, como grande proeminente, mas na Assembleia Constituinte eles tinham um pouquinho de deputados ainda. E a Arena virou PFL, PDS, tem vários partidos nos quais a Arena se dividiu. O principal deles era o PDS. Mas o MDB era um grande partido. Se vocês olharem a Assembleia Constituinte, 54% dos parlamentares eleitos foram eleitos pelo MDB. O PMDB tinha virado um balaio de gato já nesse momento, porque os parlamentares que estavam na Arena viram o barco dos militares afundando, esses mais oportunistas, e começaram a pular para trocar, para se filiarem ao PMDB. E o PMDB aceitava todos. Você tinha uma ala mais histórica do PMDB que lutou contra a ditadura, incluindo Fernando Henrique, incluindo José Serra, incluindo Mário Covas, Ulisses Guimarães e muitos outros aí que já até faleceram. O Bernardo Cabral, que é o relator da Assembleia Constituinte, deputado aqui pelo Amazonas, inclusive, no período, já foi governador do Amazonas também. Então, ele inchou, o PMDB inchou, mas inchou com essa característica ideológica muito fragmentada. O nosso sistema partidário, que surgiu de 88, ele é extremamente fragmentado, vocês vão estudar isso nas aulas de política brasileira, mas assim, extremamente, comparado com qualquer outro país, ao ponto que não faz nenhum sentido. Né? O eleitor brasileiro ele não sabe qual é a diferença do PP para o PL, para o Democratas, né? Isso parece tudo meio igual. Em qualquer outro país, os eleitores têm uma visão clara do que é o Partido Republicano, o que é o Partido Democrata, né? O que é o PRI, o que é o PRN não, o partido de direita lá no México, que eu não vou lembrar o nome. O que é o partido de esquerda lá, que é o que está no poder agora, o presidente lá agora é de esquerda. Então,
tem uma visão clara de quais são as propostas políticas, qual é o viés daquele partido, né? As pessoas têm uma ligação com os partidos, assim, não de participarem do partido, mas de votarem sempre naquele partido. Tem pouca variação nisso daí. No Brasil, não. Você tem o PT, que tem algum grau de identificação partidária, os pequenos partidos de esquerda, que tem muita identificação partidária, mas não elegem quase ninguém. Você tem o resto. E você tem um centro, em particular, que é completamente amorfo, né? Os parlamentares atuam de maneira muito mal vista na literatura nesse sentido, essa atuação dos parlamentares. Isso já aparece na Constituinte, só que não nos partidos ainda, porque está tudo dentro do PMDB. Essa galera está toda no PMDB. Inclusive, né, Sarney, que virou presidente, era da Arena, foi para o PMDB para ser vice de Tancredo, que faleceu, se elegeu presidente, faleceu antes da posse, foi um problema isso daí no período, porque tinha gente que não queria dar a posse para ele, porque pela Constituição ele não poderia ter assumido, tá? Teve um grande acordão político para permitir que ele tomasse posse, que o Sarney tomasse posse como vice dele. E aí, enfim, foi esse o contexto da Assembleia Constituinte. Durante os trabalhos, quando a Constituinte se iniciou, essa sobre-representação do PMDB, deixa eu ver se tem um quadrinho bom aqui para mostrar para vocês, no próprio texto. Não tem. Então, contar a historinha mesmo. Durante a criação da Assembleia Constituinte, houve primeiro uma discussão que não está nesse texto, que é bem interessante também, sobre se a Constituinte seria soberana para decidir tudo, se ela funcionaria como poder legislativo, segundo o qual poderia mudar qualquer coisa, ou se seria a Assembleia Constituinte funcionaria sob as regras da Assembleia Constituinte e o Poder Legislativo, porque era a mesma casa, as mesmas pessoas que foram eleitas para a Assembleia Constituinte eram deputados e senadores. Então, teoricamente, eles estavam restritos à lógica constitucional anterior, porque ainda não tinha nova Constituição, então eles deveriam seguir a Constituição de 67, até que fosse criada. Mas teve toda uma discussão sobre o que significa ser poder constituinte originário. Então, se os parlamentares constituintes eles tinham poder para fazer qualquer coisa, segundo as suas próprias regras, não estavam presos à Constituição anterior, se a Constituinte era soberana ou não. Foi-se decidido que a Constituinte era soberana, mas rapidamente a Constituinte não se ocupou de mudanças legislativas, ela se ocupou em escrever a nova Constituição. Foi um período longo, né? Constituições costumam durar 3 meses para serem escritas, a brasileira demorou 2 anos. A indiana também, a outra que eu sei que demorou muito tempo para ser escrita. Levou de 47 a 49, se não me engano, 48 a 49 para ser escrita. E ela demorou muito tempo, a gente já vai ver por quê. Então, criou-se a Assembleia Constituinte, e aí o primeiro passo que a Assembleia Constituinte teve foi fazer um regimento interno, o seu regimento, para saber como os trabalhos iriam ser organizados. É essencial em todo o processo decisório de grande escala que você tenha regras. Antes de você começar a decidir o que você vai decidir, você precisa decidir como você vai decidir. E isso é essencial. E o regimento que foi aprovado criou esse mecanismo descentralizado da Assembleia Constituinte, que a ideia era que ela fosse mais porosa, mais conectada com a sociedade civil. Então, criou-se um processo bastante descentralizado, onde você tem 24 subcomissões temáticas. Essas 24 subcomissões temáticas se reuniam em 8 comissões temáticas. Essas 8 comissões temáticas, por sua vez, enviavam os anteprojetos de Constituição, cada uma da sua comissão, para uma comissão de sistematização que iria organizar os projetos, os anteprojetos das comissões temáticas específicos de cada área em um projeto de Constituição e, finalmente, esse processo de Constituição chegaria no plenário para ser votado. A expectativa era de que, como era um processo que criava muito consenso, né, de que vinha de base para o meio, para o topo, quando chegasse para ser aprovado em plenário, seria simplesmente aclamado, porque já estaria tudo amarrado, né, os acordos políticos. O problema é que já nessa época o sistema partidário brasileiro não fazia muito sentido, em termos de produzir coesão de interesses. Porque quando um partido político funciona como partido político, e se eu e a Brena, por exemplo, estamos no mesmo partido político, eu estou na comissão de ciência e tecnologia, ela está na comissão de tributação. O que ela vai defender na comissão de tributação e o que eu vou defender na comissão de ciência e tecnologia estão alinhados. Né? Não tem conflito meu com ela aí, porque somos do mesmo partido, e o partido produz uma coesão, né, entre seus membros de várias formas.
como no sistema brasileiro isso não funcionava, o PMDB em particular era um balaio de gatos, existia muita briga entre os parlamentares dentro dos partidos, e isso se refletia nas subcomissões e nas comissões. Em particular, é interessante, o texto mostra, isso aí foi o Praça que descobriu, o que eles chamam de turf wars, durante a Assembleia Constituinte, que era a subcomissão de, judiciário, fazia o seu anteprojeto de Constituição relativo ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria, né? E aí, no final do anteprojeto, ele escrevia assim, mas tem algumas coisas que a gente acha que tem que constar lá na Comissão de Direito Tributário. Eles começavam a colocar itens que tinham que ter na Constituição referente à matéria que não era matéria deles, do ponto de vista temático, porque existia essa disputa entre os parlamentares, era tudo muito fragmentado. Mas o que esse sistema produziu, além da fragmentação, o processo decisório, foi uma sobre-representação da chamada ala progressista do PMDB durante a fase das comissões e das subcomissões. Isso porque, pelas regras da Assembleia Constituinte, pelas regras do Poder Legislativo, de modo geral, quem escolhe os cargos-chave no Congresso Nacional é quem tem a maioria. E como o PMDB tinha a maioria e o segundo partido grande era o PFL com 30%, era assim, 54% o PMDB, 30 e tantos por cento do PFL, e os outros 10% ficavam repartidos entre PT, PCdoB, PCB, PDS e vários outros partidos menores. Então, houve um grande acordo entre o PMDB e o PFL para determinar as posições-chave da Constituinte. Dessa forma, o PFL indicou os presidentes das comissões e subcomissões, todas, e o PMDB indicou as relatorias, né, das comissões e subcomissões todas. Então, todos os relatores todos os relatores das comissões e subcomissões eram do PMDB, e como essa determinação quem faz é a liderança do partido, que estava mais próxima da ala histórica progressista do PMDB, né, dos PMDBistas que estavam mais tempo no partido, determinou-se esses relatores da maneira mais progressista, mais de esquerda, né? Mário Covas, Fernando Henrique, enfim, essa galera aí que escolheu os relatores. E os novos PMDBistas, o grosso do PMDB, que tinha entrado fugindo da arena, não teve muito poder de escolha naquele momento de quem seriam os relatores, né, do processo. Relatoria e presidência são órgãos importantíssimos em qualquer processo legislativo, mais a relatoria do que a presidência, tá? No nosso Congresso Nacional. O presidente do Congresso Nacional, de uma comissão no Congresso Nacional, tem poderes, assim, de controlar os trabalhos, de saber o que vai ser votado, quando vai ser votado. No caso das comissões de inquérito parlamentar que a gente tem visto agora das vacinas, ele tem alguns poderes judiciais de mandar prender as pessoas, de fazer devassa em conta bancária, de chamar testemunha, né? São poderes muito mais de organização dos trabalhos do que sobre o conteúdo substantivo do que vai ser aprovado lá dentro. Quem tem mais poder sobre o conteúdo do que vai ser aprovado dentro da comissão é o relator. Porque é o relator que está encarregado de produzir o relatório, né? Que no caso da Assembleia Constituinte eram anteprojetos de Constituição. Como ele tem esse poder, ele pode selecionar qual a maioria que ele quer na hora de produzir o relatório, porque esse relatório tem que ser aprovado, vai ser aprovado pela maioria. Só que a maioria pode ser qualquer maioria, né? Ele vai escolher com quem que ele vai se aliar para produzir o relatório, e ele próprio, como está numa posição muito chave do ponto de vista estratégico, ele pode colocar coisas dele, do interesse dele ali dentro, né? Isso é amplamente estudado na ciência política, o poder dos relatores no Congresso Nacional como um todo. É muito assim, eles são essenciais na produção de consenso. Agora, por exemplo, a PEC louca do Bolsonaro aí de tentar acabar, fazer o voto impresso, ela foi rejeitada justamente porque o relator não conseguiu criar consenso na comissão e tentou empurrar um projeto de relatoria do interesse do Bolsonaro para criar a tal da impressora lá na eleição. E a maioria da comissão parlamentar, que foi criada para avaliar essa PEC, era contra. Então, ele perdeu por 22-9, se não me engano, votos. Aí foi instituído um novo relator, e esse novo relator aprovou um relatório negativo, né, para que não se fizesse essa PEC, porque por várias razões aí, políticas e jurídicas também. Então, o poder do relator é muito, muito grande do ponto de vista do impacto que ele tem no conteúdo do texto que vai ser aprovado.
Nesse sentido, em razão dos relatores serem dessa ala progressista do PMDB, o que vinha sendo aprovado nas fases das comissões e subcomissões era muito, primeiro, difuso, como pela própria organização do sistema partidário e pela descentralização, que eu falei para vocês, mas também difuso e de esquerda, mais à esquerda. Né? Vinha sendo aprovado o parlamentarismo, vinha sendo aprovado 4 anos de mandato presidencial, uma série de outras medidas que eram tidas como bandeiras do PMDB, e que outras pessoas eram contrárias. O tema do parlamentarismo, em particular, foi muito candente, porque existiam vários atores na Assembleia Constituinte que eram contra o parlamentarismo. Naquela época, o presidencialismo era visto como uma coisa ruim, justamente porque, na análise da ciência política, foi o presidencialismo que levou à paralisia decisória durante o regime de 45, que deu no golpe militar. Né? Porque o presidencialismo ele é um ponto de veto no sistema político e ele dificulta a tomada de decisão. O parlamentarismo não, o chefe do governo ele está ligado ao Congresso Nacional necessariamente, então se ele não consegue aprovar as coisas, ele cai e entra um novo primeiro-ministro. Então, o próprio sistema parlamentarista ele é muito mais conducente à produção de decisões, à governabilidade. O presidencialismo ele é, naquela visão dos americanos, né, uma coisa de repartir o poder. Pois bem, então existiam vários atores do PMDB, até porque o PMDB era um partido congressual também, né? O PMDB passou a ditadura inteira com representação somente no Congresso Nacional, quase não elegia, só no final que foi eleger governadores e tal. Então, eles eram um partido de Congresso. E aí eles queriam parlamentarismo, porque o poder é do Congresso Nacional quando o regime é parlamentarista. Só que você tinha vários atores políticos que eram contra o parlamentarismo, incluindo os militares, que estavam de saída, mas tinham força ainda na Constituinte, e incluindo principalmente o presidente da República, naquele momento que era o José Sarney. O Sarney não queria perder poder. Então, ele queria que fosse aprovado não só o presidencialismo na Constituinte, mas um mandato maior, né? Um mandato de 6 anos, que foi efetivamente que foi aprovado. Depois esse mandato foi reduzido para 4 anos na eleição do Collor, já, se não me engano, já era de 4 anos. Mas, naquele momento, ele não queria que fosse um mandato reduzido, ele não queria perder poder. Então, ele queria um regime presidencialista. E o presidente da República, a gente descobriu depois, né, é um ator político muito poderoso no sistema político brasileiro, pela capacidade que ele tem, tanto política, né, de ser o único cargo eletivo que tem representação nacional. O presidente da República é votado por todos os brasileiros, isso também nos Estados Unidos, em qualquer país presidencialista, e pelo poder, mais importante que isso, pelo poder institucional que ele tem, de distribuir cargos, de liberar emendas, de controlar ministérios, poder de interferência no processo legislativo, não durante a Constituinte, mas hoje em dia ele tem, né, medida provisória, tudo isso que vocês sabem, que é o chamado presidencialismo de coalizão. Então, o presidente tem muito poder. E aí, o que o Sarney fez com esse poder? Começou a distribuir para os membros do Congresso, falando, olha, você vai ser ministro do Trabalho, mas eu quero que você e os seus amigos lá no Congresso votem contra o parlamentarismo, eu quero que vocês votem pelo presidencialismo. E não só Sarney, mas outros atores ali também, como, por exemplo, o próprio PT, que o Lula já descontava. Não, Guilherme, as eleições do Senado sempre foram estaduais. O que eu quero dizer com eleições nacionais? É que o cargo é votado por todos os brasileiros. O Congresso Nacional é nacional também, nesse sentido. Os deputados são votados no Brasil afora, ele tem uma representatividade nacional. Só que cada deputado é eleito no seu estado. Então, ele não tem esse peso, né, todo que o presidente tem. Os senadores são eleitos nos seus estados também. Eles têm o seu voto, né, do seu estado, ele não representa o país. Né? O Randolph representou o Amapá. O Bernardo Cabral representava o Amazonas nesse período da Constituinte. Então, não tem esse caráter nacional que a representação do presidente da República tem. Mas, assim, mais importante que isso é o poder institucional dele, de dar cargos e liberar verbas, e isso é muito importante para esses políticos, particularmente esses políticos mais fisiológicos que a gente tem no Brasil, aqueles que se há governo, sou a favor. Que tem aquela frase, se há governo, sou contra, dos socialistas, dos anarquistas. Aqui no Brasil, essa galera é o contrário, se tem governo, estou junto. Que não importa se é de esquerda, se é de direita, eles estão sempre lá, né? São os Arthur Lira da vida, são os Eduardo Cunha, são os Gurgel aqui do Amapá da vida, são os Alcolumbre da vida. Eles não têm, assim, uma ideologia, eles até têm, né? Geralmente são mais à direita,
Mas não é isso que pauta a ação política deles. O próprio Sarney, né, do Sarney lá do Maranhão, não é a ideologia que pauta a ação política deles. Eles até têm, mas o que realmente pauta é o pragmatismo de conseguir verbas e cargos e recursos, tanto para os seus eleitores, o que é algo da democracia, né, mas para si próprios também, né, para aumentar a sua riqueza e o seu poder econômico e político na sua base eleitoral. A conexão da Câmara dos Deputados com os prefeitos, por exemplo, é muito conhecida, de trazer recursos para ter uma base eleitoral fixa, territorial, em determinados municípios e trazer recursos para aquele município, para aqueles prefeitos. Tem alguns deputados, não, que tem um perfil mais ideológico. Deputados tipo o João Willis, tipo que nem é mais, né? Tipo, de certa forma, o próprio Randolph, mas o Randolph é uma figura mais... ele faz as duas coisas, né? Enfim, mas tem esse grupo do Centrão, ele é muito fisiológico, então ele se apecha igual o chupim no governo federal, igual aquele bichinho que pega e fica chupando sangue mesmo, e vive ali. Depende disso. Então, essa movimentação do Sarney de fazer esses acordos teve o poder de mudar e forçar a Constituinte para fazer uma mudança durante o processo. Então, voltando ao processo constituinte, esses anteprojetos que vinham das subcomissões e das comissões eram fragmentados e de esquerda, mais à esquerda do que o restante da Constituinte. E, mais que isso, quando chegou na comissão de sistematização, cuja a ideia era que ia sistematizar todos os textos de Constituição num anteprojeto constitucional, chegando lá, ele foi... os membros das comissões, os presidentes e relatores, tinham cadeira nativa na comissão de sistematização. Então, a comissão de sistematização ela tinha 94 membros. Desses 94, todos os relatores e todos os presidentes de todas as comissões e subcomissões temáticas tinham assento na comissão de sistematização. Então, na hora de sistematizar, eles próprios puxaram mais ainda para a esquerda o que seria o texto da nossa Constituição. E aí, quando aquilo foi para o plenário, quando terminaram de fazer o anteprojeto ficou pronto, o primeiro anteprojeto de Constituição que a gente tem, isso foi a plenário, os deputados que estavam sendo jogados para escanteio durante todo esse processo se rebelaram. Se rebelaram porque tinham interesses contrários ao que estava sendo colocado ali e não estavam sendo ouvidos na fase das comissões e subcomissões. Como os partidos não organizaram esse processo decisório, teve essa dissidência forte dentro dos próprios partidos, porque os partidos no Brasil não organizam até hoje, em boa medida, esse processo decisório. Então, você tem essa revolta dentro da Constituinte que faz com que haja uma mudança do regimento, onde o trabalho das comissões e subcomissões foi preterido e deu-se poder pro plenário da Assembleia Constituinte, composto pelos todos os deputados e todos os senadores, a mexerem no que foi feito na fase das comissões. É por isso que o processo foi tão longo, porque eles começaram a votar ponto a ponto. Começaram a votar artigo, inciso por inciso, e aí naquela votação, um por um, em vez de votar em bloco o projeto de Constituição, você ia mudando, ia caindo aquilo que eles não interessava para a maioria do plenário, e de acordo com o acordo do troca-troca, você me dá isso, eu te dou aquilo, foi sendo colocado na Constituição, foram feitas várias alterações ali, com viés mais de direita. Então, entre outras coisas, o presidencialismo, a discussão sobre a liberdade sindical, né? O Brasil tem um sistema sindical até hoje que é oriundo do Getúlio, e ele não favorece a liberdade dos sindicatos se organizarem como eles quiserem, né? O sistema do Getúlio, ele tinha todo um incentivo para a chamada unicidade sindical. Um sindicato por território, por categoria. Isso é uma visão autoritária do sindicalismo, que foi mantida, apesar de que existia um movimento do novo sindicalismo, que vinha pelo PT, querendo abrir um pouco mais o sistema sindical e representação trabalhista. Então, coisas desse tipo. Propriedade privada, disposições sobre desapropriação, pagamento de indenização em caso de apropriação, que vinham sendo muito mais reforma agrária, que vinham muito mais para a esquerda, foram mitigados ou retirados do texto da Constituinte no plenário pela direita. Então, você tem essa virada institucional nas regras do processo decisório.
essa virada produz duas coisas. A primeira delas, essa mudança no texto da Constituição, que vinha sendo aprovado, e a segunda coisa foi uma nova rodada de negociações, ponto a ponto, aonde como a negociação ela se dá de maneira muito difusa e no troca-troca, foi aí que o texto da Constituição cresceu. Então, a Constituição cresceu tanto na primeira fase, pela descentralização do processo decisório, que permitiu o detalhamento nesse primeiro momento, quanto na segunda fase, quando você teve essa negociação de troca-troca no plenário. Isso tem a ver com o formato descentralizado e com a mudança no regimento. E, além disso, com o contexto político partidário brasileiro, que não produziu uma força coesa e hegemônica ao longo do processo constituinte. A gente não tinha, como teve na Índia, um partido do Congresso, que controlou a Assembleia Constituinte e conduziu os trabalhos de maneira legítima. No Brasil, o PMDB era para ser isso, mas não era na prática, porque o PMDB, como eu já falei para vocês, era um balaio de gatos. Então, a gente não tinha uma força hegemônica. O Tancredo poderia ter sido isso se ele tivesse assumido a presidência da República, porque ele estava muito afiado com o PMDB. Existia uma concertação política ao redor do Tancredo Grande, então ele poderia ter conduzido esses trabalhos de maneira muito melhor. Mas com o Sarney lá, a coisa também perdeu esse polo de agregação no presidente. O presidente, pelo contrário, virou uma força de desagregação durante a Assembleia Constituinte, porque, apesar dele ter poder institucional, ele não tinha legitimidade das urnas para estar lá. O Sarney, ninguém votou no Sarney, todo mundo votou no Tancredo. Todo mundo não, né? Porque a eleição foi indireta naquele momento ainda, mas era o Sarney que tinha a confiança dos parlamentares para estar na presidência, o Tancredo. O Sarney não tinha isso. Então, todas essas razões vão enfraquecendo. Vamos olhar algumas coisas de dados aqui no texto, depois a gente vai tentar mostrar para vocês um pouco o ensaio teórico de explicação que eu dei para esse negócio aí no texto. Aqui tem a história no comecinho, deixa eu botar para vocês aqui. Aqui a gente tem a história da Constituinte que eu contei para vocês, por altos, com várias referências de textos, gente que estudou o assunto. Deixa eu fazer melhor. Eu volto aqui no texto também. Eu tenho um PowerPoint sobre esse negócio aqui, que está muito legal. Aí fica fácil de ver. Deixa eu abrir o PowerPoint aqui. Agora vamos ver se eu acho esse arquivo. Eu acho que é esse. Só pegar algumas partes dele aqui, não todo, possivelmente. Tá? Esse texto tem várias coisas. Eu vou pular o começo dele, esse PowerPoint, que é sobre aquela coisa que vocês já viram, que é a MAC. Como é que funciona a MAC? Eu apliquei a MAC na Assembleia Constituinte. Como é que a gente aplicou a MAC na Assembleia Constituinte? Eu peguei... Deixa eu voltar aqui para explicar para vocês bem com calma. Eu peguei todos os anteprojetos das comissões temáticas, os 8 anteprojetos, não das subcomissões. Eu não lembro se eu peguei subcomissões, deixa eu ver aqui. Eu acho que não, foram das comissões. Eu peguei os 8 anteprojetos de Constituição, que foram elaborados pelas 8 comissões temáticas, joguei a MAC em cima, depois eu olhei para a Comissão de Sistematização, que reuniu os projetos das comissões temáticas e fez alterações, do que foi feito nas comissões temáticas, e criou um anteprojeto de Constituição. Então, aí eu apliquei a MAC também no anteprojeto da Comissão de Sistematização, não só para ver o que mudou da fase das comissões para a fase da sistematização, mas o quanto de política pública entrou, o quanto de política pública saiu, e o que mudou da fase das comissões para a fase da sistematização. E, finalmente, eu fiz a mesma coisa para o plenário. Então, eu apliquei a MAC em 3 anteprojetos de Constituição ao longo do projeto da Constituinte. Ao projeto que saiu das comissões, ao projeto que saiu da sistematização e ao projeto que finalmente foi aprovado em plenário, que é a nossa Constituição. E eu comparei as mudanças que foram feitas nessas 3 fases, usando a MAC do Rogério e do Cláudio, que vocês já viram. Vamos voltar aqui no textinho agora, no PowerPoint, que aí eu mostro para vocês alguns dados que estão no texto também, tá? Primeira coisa que eu acho legal de mostrar, eu acho que eu já mostrei isso para vocês, eu não tenho certeza, é a fala do
Bernardo Cabral. Durante a Assembleia Constituinte, o Bernardo Cabral era o relator geral, e ele, no anteprojeto de Constituição que ele escreveu na sistematização, ele abre um prefácio. E nesse prefácio ele diz o seguinte: tem-se argumentado que a boa técnica de elaboração constitucional determina que a Constituição deva ser formalmente sintética. Todavia, é preciso que observemos a tendência das constituições brasileiras no sentido de procurar regular com bastante minúcia aquilo que deseja implantar como norma de conduta dos negócios públicos e privados. Aí ele segue: os constituintes têm desejado introduzir no texto constitucional regras que lhe fogem à natureza por versarem sobre matéria que melhor se enquadram em diplomas de legislação ordinária. Então, ele próprio já identificou na Assembleia Constituinte que tinha muita coisa que estava entrando na Constituição que não era matéria constitucional. Né? Aqui o sistema das 24 subcomissões temáticas, que viraram 8 comissões temáticas, que depois se reuniam na comissão de sistematização, e aquilo finalmente seria aprovado no plenário. Essa é a organização interna da Assembleia Constituinte. Deixa eu mostrar para vocês como que é a nossa Constituição em termos de organização. Peraí. Porque vocês vão entender como é que cada capítulo da nossa Constituição está ligado a uma comissão temática, tá? Então, se a gente olhar o texto da nossa Constituição aqui, se vocês olharem o texto da Constituição, ela tem, não são capítulos, são títulos, ela tem 8 títulos, ela vai ter 9 títulos, vocês vão ver que ela vai ter 9, o 9 a gente já vai conversar sobre ele. Ela vai ter 8 títulos. Então, o título 1, princípios fundamentais. Não é título, é o capítulo, cadê? Tá ruim de ver essa aqui, mas... Peraí, já sei como eu vou fazer. Quero mostrar para vocês esses 8 capítulos. Deixa eu ver se o do Senado está melhor organizado. Não, já veio o texto da própria Constituição. Espera aí. Não, também não. Vamos ver se tem no portal do... não. Opa. São 8 capítulos, tá? Cada capítulo é referente ao trabalho de uma comissão. Então, a comissão... Não sei se tem os nomes das comissões aqui. E, professor, eu tenho aqui em casa o livro da Constituição, aí cada capítulo tem um nome, acho que do tema, né? Exatamente. Aí o primeiro fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, o segundo dos direitos sociais, o terceiro da nacionalidade, o quarto dos direitos políticos e o quinto dos partidos políticos. Não, isso daí é só o começo. Isso daí é só o começo. Por isso que eu queria pegar índice. Vamos ver se eu acho o índice aqui. Pelo índice eu mostro para vocês essa visão aérea, uma visão de cima da Constituição. O que é isso? Não, índice temático. Não é isso que eu queria. A primeira Constituição, desculpa, o primeiro capítulo vai tratar das definições de Estado, nação, de direitos individuais fundamentais. O segundo capítulo é repartição de poderes. O terceiro capítulo, eu não vou lembrar de cabeça, deixa eu ver se eu acho no texto aqui. As 8 comissões e subcomissões temáticas. Não vai ter o nome delas aqui. Peraí. Quais foram as comissões constituintes? Comissões e subcomissões. Só que ele vai me dar... Não, essas são as da Constituinte, eu acho. É isso mesmo. Então, essa é a primeira comissão da Assembleia Constituinte. Comissão da Soberania, dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. Isso aqui é relativo ao primeiro capítulo da Constituição. Se vocês abrirem o primeiro capítulo da Constituição, são essas coisas que estão lá mesmo. A segunda comissão é da organização do Estado, que ela é subdividida em subcomissão da União,
dos estados e dos municípios. A terceira é a organização dos poderes. Então, Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério Público. Inclusive, o relator, não, o presidente da subcomissão do Judiciário era um promotor de justiça na época. Na época, você podia ser promotor de justiça e parlamentar, que era um parlamentar do PSOL, que virou PSOL depois, era um cara super de esquerda. Como era o nome dele? Plínio Arruda Sampaio. Que ele era do Ministério Público, então o capítulo do Ministério Público ficou super forte, porque era o cara que era do Ministério Público que fez, né, essa parte aqui, Poder Judiciário do Ministério Público. Você tem o quarto, a organização do sistema eleitoral, partidária e garantia das instituições. Não está exatamente num capítulo, isso aqui está difundido nos outros capítulos, mas você tem aqui as questões de estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, o papel dos militares, das polícias, está tudo aqui foi discutido nessa comissão e está no capítulo 4 da Constituição Federal, tá? O 5, sistema tributário, orçamento e finanças, né, como se reparte os recursos entre os entes federativos. O 6, o 7 e o 8 são os mais interessantes, porque são os direitos sociais aqui que começam a aparecer e a intervenção do Estado na economia. As constituições liberais, elas vão só até aqui em termos temáticos, né? Isso aqui começa a aparecer coisas mais interessantes na nossa Constituição. Então, a Comissão de Ordem Econômica vai tratar de intervenção do Estado na economia e regulação do Estado, da economia pelo Estado, inclusive a reforma agrária e propriedade privada, regime de propriedade do solo, coisas desse tipo. A Comissão da Ordem Social, que vai tratar de direitos sociais, direito à saúde, direito ao meio ambiente, alguns direitos dos trabalhadores e servidores públicos, negros, indígenas, aqui está a discussão sobre indígenas também, tá? Deficientes. E a última comissão, essa aqui não conseguiu fazer um anteprojeto, essa aqui brigou tanto que não produziu um anteprojeto, o próprio relator da sistematização, que teve que pegar uma coxa de retalhos ali e amarrar um anteprojeto quando ele apresentou o relatório para fazer o anteprojeto de Constituição. Então, aí você tem educação, direito à educação, universidade pública, essas coisas todas estão aqui, ciência, tecnologia e comunicação e família, menor e idoso. Então, você tem essas 8 comissões temáticas que vão mais ou menos espelhar os 8 títulos da nossa Constituição Federal, que está dividida nessa parte. Se vocês abrirem a Constituição Federal, ela tem um 9º título. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu acho aqui rápido, vai. Que diz respeito... é capítulo, não é título. Então, tá aqui, capítulo 3, educação, cultura. E aí, acabaria aqui a nossa Constituição, em tese, tá? Depois dessa parte aqui, que é referente a essa comissão. Mais ou menos, tá? Tem coisas de outras comissões que vieram parar aqui. E aí, só que quando você chega no final, não acaba. Meio ambiente seria a última coisa. Não, família, criança e idoso. Percebam. Família, menor e idoso. Tá bem espelhando, né, as comissões e subcomissões. Índios. Aí você chega nesse título 9, que é o resto, das disposições constitucionais gerais. Isso aqui aparece no plenário. Se você olhar nas comissões, não tem nenhuma comissão com esse título. Parece orçamento, quando você quer roubar dinheiro de uma empresa ou de um centro acadêmico. O pessoal que está aí com o centro acadêmico já fizeram isso lá na PUC, quando eu estudava. Se você quer fazer desvio de verba pública, na hora de você fazer o orçamento, você cria um item lá embaixo, gastos gerais. Aí lá no gastos gerais você enfia qualquer coisa, entendeu? Porque não está bem discricionário. Então, isso aqui é sintoma do que aconteceu no plenário. Esse título 9 apareceu no plenário. Com essas coisas aqui, que a gente já vai dar uma olhadinha, né, no que tem aqui. E as ADCTs, as atos de disposições constitucionais transitórias, que de transitórias não tem nada, tá? Ficaram permanentes. Tem muita coisa aqui que até hoje está em vigência, já foi aumentado o tempo, até hoje está em vigência, tá? Vamos voltar para a Assembleia Constituinte. Então, você tem esse processo da distribuição, né, de relatorias entre o PMDB e o PFL. O Mário Covas é a ala progressista comandando os trabalhos na fase das comissões.
a sobre-representação dessa ala mais progressista na fase da comissão de sistematização, e aí você tem o Centrão e uma mudança no regimento interno que colocou tudo para ser votado no plenário e fez várias mudanças naquilo que está no plenário. Né? E aí, no texto, eu tentei medir qual foi o impacto de cada uma dessas etapas da Constituinte na definição do texto final da Constituição. Esse número em porcentagem é meio ruim de ver, né? Porcentagem não era uma boa forma de mostrar esse número. Mas a ideia é qual foi o impacto que cada uma dessas fases teve no resultado final do texto da Constituição. Né? E essa porcentagem ilustra o quanto que foi mexido, ou seja, o quanto que aquela fase, sejam as temáticas, seja a sistematização, seja o plenário, mudaram daquilo que veio antes para eles. Então, se eu recebi um texto X de Constituição e eu mudei muitos dispositivos e acrescentei dispositivos novos e retirei mais dispositivos, isso vai aumentar o meu impacto. Então, digamos que eu recebi X dispositivos da Constituição. Se eu mexi 4 vezes aquilo que... Ou seja, se eu coloquei muito dispositivo, mexi nos dispositivos que estavam e retirei dispositivo, isso vai aumentar o meu impacto no texto final da Constituição. Né? Esqueça essa porcentagem um pouquinho, mas só para vocês terem uma noção de o quanto que a nossa Constituição deve para cada etapa. Então, do total, a maior parte do que tem na nossa Constituição hoje foi definido na comissão temática, na fase das comissões temáticas, cerca de 40%, tá? 40%, 45% que a gente tem, esse pedaço grande aqui, já estava definido nas comissões temáticas, ou seja, não foi alterado nem pela sistematização e nem pelo centrão no plenário, durante as votações de plenário. Né? Por outro lado, a comissão de sistematização, o que está na nossa Constituição hoje, cerca de 1/4, mais ou menos, foi definido pela comissão de sistematização. Ou seja, são coisas que vinham nas comissões temáticas de uma certa maneira, chegou na sistematização, a sistematização alterou, e essa alteração que ela fez ficou até o final. Foi finalmente aprovado como texto constitucional. É isso que essa torta mostra, tá? E, por fim, um pouco mais de 1/4 da nossa Constituição foi definida no plenário. São coisas que o plenário ou mudou o texto do que vinha antes, ou acrescentou o texto novo, e, de qualquer forma, isso ficou da forma como o plenário colocou no texto da nossa Constituição. Então, a primeira coisa que a gente pode tirar disso é que era um processo onde não tinha consenso, porque se o processo visava a produção de consenso, o fato de você estar mudando as coisas de uma etapa para outra toda hora significa que consenso não tem, né? E que o sistema não foi hábil, o processo decisório não foi hábil a produzir esse consenso que eles queriam. Segunda coisa que a gente pode tirar daqui é que o contexto político era extremamente fragmentado da Constituinte. Você não tinha uma força hegemônica, né? Um ator político, seja um partido, seja um presidente, seja um grupo de parlamentares, que dominasse o processo constituinte. Você tem um processo onde cada um está jogando por si. Eu estava falando da coisa do presidencialismo, ele é muito exemplificativo, porque você tem uma constituinte que está aprovando o parlamentarismo, mas você tem uma série de deputados e forças políticas que não querem o parlamentarismo. E é tanto a direita quanto a esquerda, porque eles tinham a perspectiva de eleger o próximo presidente. Né? Tanto o Sarney, que estava no cargo, quanto o Lula, que já tinha pesquisa de popularidade lá em cima. Né? Lembrando que o Lula ele é candidato a presidente da República desde a nossa primeira eleição. E desde a primeira eleição ele quase ganha sempre. Ele foi ganhar em 2002, mas antes de 2002 ele sempre era o segundo colocado. Ele sempre ia para o segundo turno, com uma boa porcentagem. Então o PT tinha interesse em manter o presidencialismo. Né? E outros atores ali dentro da Constituinte também, como o Maluf, os militares que não gostam do parlamentarismo, eles preferem o presidencialismo, que é a ideia da figura do presidente forte, e diversos outros atores na Constituinte. Então, você não tem consenso sobre os temas, tá? E aí, essa mudança de uma fase para outra, onde cada nova fase se altera muito do que foi feito na fase anterior, mostra essa falta de consenso. Tá aqui, olha, os capítulos divididinhos. Princípios fundamentais, direitos e garantias individuais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa das instituições, tributação e orçamento, ordem econômica, ordem social. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 capítulos da Constituição, títulos, perdão.
8 títulos da Constituição Federal, se você olhar, eles mais ou menos espelham as comissões temáticas. E a tal das as disposições gerais, que é essa que aparece no plenário. Então, o que esse gráfico mostra? Ele mostra qual foi o impacto do plenário por título da Constituição. Então, aonde que o plenário mexeu? Aonde que o plenário foi mexer mais? Se a gente colocar isso pelo texto da Constituição, né, a gente vê que o plenário mexeu mais aqui no final, aonde tem os direitos sociais, os direitos econômicos, e essa tal dessas disposições gerais aqui, que eles praticamente inventaram do zero. Então, 70% do que está nas disposições gerais foi definido pelo Centrão, né? Dos dispositivos da Constituição, 68% tiveram sua redação final idêntica àquela encontrada no anteprojeto 253. O 253 é o anteprojeto da sistematização. E desses, 42% já havia sido definido nas comissões temáticas, que é esse gráfico aqui, tá? 42% está definido nas comissões temáticas. Entre 42% e 68% foi definido pela sistematização. Em apenas 32% dos casos, a palavra final foi do plenário, seja inovando, seja mudando a redação, seja criando um dispositivo novo. Tá? E ainda há 4% de dispositivos recuperados das comissões, ou seja, um dispositivo que foi incluído nas comissões, sumiu na sistematização e o plenário colocou de volta no plenário. O trabalho é bem detalhado em termos de dados. Isso, por que eu falo apenas? 32% não é pouco, mas eu falo apenas porque toda a literatura da Assembleia Constituinte, até o meu texto, afirmava que o Centrão tinha mudado tudo, que na hora que mudou o regimento, o Centrão tomou conta dos trabalhos e ele fez o que quis. E a gente vê que não é bem assim. 70% do que está na nossa Constituição atualmente foi elaborado durante a fase das comissões e da comissão de sistematização. O plenário é responsável só por 32%, o que não é pouco, mas não é aquilo que dizia a literatura antes de eu escrever meu texto, que era de que, na verdade, tudo tinha sido feito pelo Centrão. Aí aquela parte que nos interessa em particular, que é de onde vem o detalhamento. Aonde que estão as políticas públicas? Quem foi que colocou política pública na Constituição? Foram as comissões, na descentralização do processo decisório, ou foi o plenário no troca-troca da votação final? Isso diz muito sobre a dinâmica, porque se foi na fase das comissões que as políticas públicas foram criadas, são políticas públicas de esquerda, essencialmente, de partidos e grupos políticos mais progressistas que queriam colocar na Constituição seus desenhos de política pública porque não sabiam se iam estar eleitos nas próximas eleições e aproveitaram aquela oportunidade para empurrar suas agendas de governo. Se foi no plenário, é o contrário, é um pouco à direita e com um viés não mais ideológico, mas com um viés mais oportunista de troca-troca mesmo, de troca de favores e de tentar garantir algum tipo de vantagem ali no texto da Constituição. O que a gente descobre, o que eu descobri na minha pesquisa é que os dois aconteceram, tá? As duas coisas aconteceram. Não foi só o plenário e não foi só as comissões. Os dois incluíram políticas públicas. A maior parte... aí é que está dividido o impacto de cada um, políticas públicas... Está errado aqui, eu não sei exatamente. Porque eu não botei a legenda correta, mas vamos ver o que eu disse aqui. Contudo, mesmo se somarmos as policies, aquelas casas liberadas, ainda assim impactará essa política pública. O plenário é responsável por cerca de 40% das políticas públicas na Constituição, entre 40% e 50%. O resto veio das fases das comissões. Aí tem uns dados mais chatinhos de ver. Vamos voltar no texto, que o texto é mais didático nesse ponto aí. Tá aqui aquele gráfico que vocês viram, aquele outro também, sobre o impacto por título, a origem das políticas públicas, aqui a passagem do Bernardo Cabral, que eu li para vocês, e você tem a explicação mais ou menos do que eu disse sobre se foi o plenário, se foi... tá aqui, ó. Não, esse aqui é do DIAP. Depois eu vou falar do DIAP para vocês.
Se foi o plenário, tá aqui. Pô, veio errado aqui também. Impacto plenário na definição de políticas públicas, impacto plenário. Tá, deve ser, um deve ser as comissões, o outro deve ser o plenário, tá? Mas aí, como não está dizendo aqui correto, eu não sei dizer qual é qual. Vamos. Enfim, vocês veem os detalhes depois, mas basicamente a maior parte das políticas públicas foram definidas na fase das comissões ainda. Muita coisa veio no plenário, cerca de 40%, mas a maior parte foi definido na fase das comissões. Tá? O plenário, a maior parte do que ele fez foi política pública, mas como ele é responsável só por 32% do texto final da Constituição, ele não é responsável pela maioria das políticas públicas. Tem muita coisa que foi feita nas comissões mesmo. Né? Deixa eu falar um pouquinho dessa coisa do DIAP aqui. Uma das nossas hipóteses no texto era de que só foi mudado aquilo que era polêmico, aquilo que não era polêmico ficou igual entre as
Ai, droga, caiu a internet. Eu fiquei aqui falando, não tinha nem reparei que tinha caído. Fiquei meia hora falando pro vento aqui. Eu parei aonde, gente? Vocês lembram? Qual foi a última coisa que vocês viram falar? Que ódio. Gabi, muitos caíram também, né? Tô vendo que. Eu tô vendo que vários alunos caíram também. Mas, enfim, o ponto principal do texto é o seguinte: você tem uma explicação mais ampla sobre como que constituições, por que constituições são maiores ou menores. Quando que constituições são maiores e mais detalhadas e quando que elas são menores e menos detalhadas. Isso tem a ver com o contexto político, primeiramente, que contexto de Assembleia Constituinte, onde você tem um ator hegemônico que controla os trabalhos da Constituinte e que sabe que vai estar no poder quando a Constituinte acabar, por exemplo, a Índia, plural, muita gente, mas é que são super populares. Quando eles escrevem a Constituição, melhorou só para o melhorou agora que estão me ouvindo. Então vamos deixar continuar na próxima aula, então, gente, porque está muito hoje mesmo, o áudio não está funcionando e caiu a internet aqui. A maioria de vocês já tem também que tinha vários alunos na sala, agora tem poucos. Então, caiu as outras na cidade. Aí, vamos continuar com a questão então, a internet não está ajudando. E eles não leram de ler, já aqui o texto da própria aula. Eles começam a aula o começo que seria a aula. E o trabalho tá? Viagem hoje. Entre caindo e não está dando possível ouvir. Escrever, então. O pior é que a maior parte do que eu falei não ficou gravado. Pois foi quando a internet caiu. Então, a gente vai voltar para esse texto na próxima semana. E talvez eu já coloque para iniciarmos o texto sobre controle e constitucionalidade. Tá? Vai ficar gravado aí o que ficou, mas infelizmente não vai ficar. A atividade eu passei hoje, né, Gilvan? A data é até sábado, eu acho. Então, vão fazendo aí. Mas vocês não precisam fazer uma leitura nova do texto, vamos continuar com o texto dessa semana. Porque eu vou concluir ele na semana que vem, por causa que não está dando hoje, tá? Abraços, meus queridos.